Fala galera, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar com vocês compartilhando mais um pouquinho do que Deus já tem feito em minha vida. E se você não sabe, nós estamos com uma meta aqui no canal, então já deixa aqui o seu like, sua inscrição e ative os sininhos da notificação. Bom, meus irmãos, você já provavelmente já escutou Lucas 15 no verso 4, que é a passagem, né, a parábola, como você preferir, da ovelha perdida, né? Agora, uma coisa muito importante e onde eu quero trazer isso para vocês com muita certeza e até mesmo com muita exatidão, são alguns pontos muito básicos, tá? E eu quero que você pensa comigo e entenda o que nós precisamos compreender sobre esse texto. Bom, isso é uma mensagem minha antiga, cara, de 2019. Pra eu ter uma ideia, é agosto de 2019, mas hoje eu passando aqui as minhas mensagens, me deu vontade de trazer isso para vocês. Bom, o que acontece? Nós vamos entender o seguinte: em algum momento da vida, da caminhada cristã, nós fomos essa ovelha perdida. Nós fomos aquele que estava num grupo e depois saiu desse grupo, né? E o pastor daquele grupo, aquele que guiava aquele grupo, ele vai ao nosso encontro e nos procura. Tenho certeza que você já passou por alguma situação semelhante a isso, que você pode fazer uma analogia com isso. Não estou falando que você desviou, não estou falando disso, não. Estou falando que talvez se afastou por algum momento, ou então a igreja estava indo para uma direção, espiritualmente falando, estava indo para uma outra, e assim, tipo assim, algumas pessoas, né, normalmente é o pastor, ele vai dar seu encontro e te traz de volta, ou não, né? Mas enfim, já aconteceu comigo, não foi só uma vez. E nós precisamos compreender que isso é de fato importante. Entendendo que muitas das vezes Deus, o Espírito Santo ou Jesus, você escolhe, qualquer um dos três, vai ser extremamente importante e eles são um. Eles têm esse zelo conosco, né? Quando Jesus usa essa parábola, ele menciona no Shabat, né? No Shabat, que é basicamente no sábado, que era para ser descanso total. Então ele fala essa palavra nesse sentido. Então, olha assim, no seu dia de descanso, se você tem 100 ovelhas e perde uma, você não vai buscar? E é claro que você vai. Você vai, ainda coloca nos seus ombros, depois você tira os carrapichos, etc. Você faz todo um zelo com ela, né? Só que é, eu preciso que você entenda algo a mais. E aqui começa a nossa mensagem. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, fala para nós assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós entendemos que Jesus ele nos ajuda nas nossas fraquezas, é semelhante a uma analogia simples. Olha, eu estou desviado do grupo, né? Como uma ovelha. E eu preciso voltar a esse grupo. Então ele me ajuda nessa fraqueza qual nós estamos vivendo. Eu tenho certeza, gente, como um mais um é dois, né? Como dois mais dois é quatro. Você já passou por uma situação semelhante, cara. Seja dela mais simples a mais complexa, que alguém foi te resgatar. Eu já tive isso e não foi uma só vez, né? Eu já tive por diversas vezes essa situação, já passei por isso e confesso para vocês, é doloroso voltar, porque normalmente quando isso acontece, a gente sai às vezes com ideias, com conceitos. Ô, gente, eu falo que isso é verdade. O Samuel é um grande amigo e ele sempre me apresentou algumas pessoas, né, no meio cristão e com a minha imaturidade tanto emocional quanto espiritualmente falando, cara, como eu era troncho naquele momento. Quer um exemplo bobo e clássico? O Samuel me apresentava, falava muito do Jesuscope comigo na época. Eu falei, não, cara, isso aí é outra ideia e tal, é uma ideia contrária ao que nós acreditamos. E hoje eu consumo muito Jesuscope. Já cansei de fazer para vocês referências a livros deles aqui, né? Por exemplo, já apresentei para vocês o livro do Deus te fez de propósito e é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Então, assim, né, eu comecei a cumprir e a escutar o que eles tinham para ministrar no nosso coração. Sobre um cantor também, o Alessandro Vilas Boas, eu falava mal demais
do Alessandro Vilas Boas. Não, aliás, o Alessandro não falava mal, eu só não gostava. Achava, não sei, não sabe explicar, mas não gostava. E hoje, se não, ou é um dos meus preferidos, porque ele combina o que mais queima no meu coração hoje. Que ele combina a ministração de essência de Cristo sobre adoração, ele mistura nesse meio tempo letras, mesmo proféticas, baseadas nas escrituras, com experiências próprias, e mistura os timbres de música, os timbres musicais, e aí ele vai embora. Então, assim, para mim hoje, não endeuso o Alessandro, mas eu gosto muito do que ele tem para oferecer mediante a Cristo a nós. Então, assim, eu sou grato demais a Deus por isso. Então, pelas minhas fraquezas, eu não sabia. Eu já falei com o Senhor Samuel, pai, desculpa por tudo que você me ofereceu e eu rejeitei por muito tempo, e hoje eu consumo. Então a gente tem que entender, isso dói, reconhecer e quebrar até o orgulho e o ego de falar, olha, perdão, dói, mas é importante. Então voltar ao grupo das 100 ovelhas, sendo a centésima, né? É importante, faz diferença, agrega ao grupo, faz um total embolso naquele momento ali, faz diferença, acredite, faz diferença. Só que nós não podemos ficar presos sendo sempre a ovelha centésima que voltou ao grupo. Chegou um momento que a intenção é que, por ovelha gerar ovelha, por que que ovelha gera ovelha? Do jeito mais chulo e básico. Como que uma ovelha nasce? Ah, Thales, uma ovelha ela tem relação sexual animal com outra ovelha e nasce uma ovelha bebê. Exato, né, não sei se é com outra ovelha, acho que é com carneiro, né? Eu não sei ao certo as espécies, mas você entendeu o raciocínio, né? Um macho e uma fêmea de uma espécie, eles têm o cruzamento deles lá e acabam nascendo uma nova espécie. Essa é a ideia. Então, nós precisamos compreender isso e voltar a ser a centésima por um tempo, mas depois nos preparar para ser a 99, porque a centésima vai sair de novo e nós precisamos ir até lá. Eu acabei de assistir uma ministração aqui da palavra do Nick Moretti, e um jovem muito usado por Deus, talvez você até conheça ele, ele fala muito sobre redes sociais, e ele falou nessa ministração, o título da palavra dele era muito direta, falando conosco assim: isso aqui é uma guerra. E, cara, é uma guerra. Eu já cansei de falar isso aqui no canal, que o maior problema que a gente tem é porque há uma guerra dentro de nós, onde o espírito puxa para um lado, a carne puxa para o outro, e aquele que estiver mais alimentado é o que vai ganhar. Entendeu? Aquele que está mais alimentado, alimentado com o quê, tá? Mas, ô, meu irmão, se você ora pouco, se você não lê palavra, não vive Cristo, você está alimentando um pouco seu espírito. Consequentemente, sua carne está forte. Você está vendo muita série. Não que seja pecado ou errado, gente. Mas a questão é que a gente vê demais. Entendeu? Tudo tem seu limite. Você não tira o tempo com Deus. Você não lê Bíblia. Consome coisas erradas na internet, né? No Instagram, no TikTok, etc. Cara, vai dar ruim, certeza. Então, é isso. Qual que é o fundamento da minha mensagem? Sim, você pode ser a ovelha centésima, mas evolua para você ser do grupo das 99 e correr atrás da centésima que fugiu ou que está longe do grupo novamente. E o que eu quero falar para vocês aqui é porque eu já sei que na sua cabeça vai passar assim: ô Thales, mas e aquela ovelha que ela quis sair, ela quis desviar, etc. Cara, é difícil de aceitar isso. Mas nós precisamos entender que quem se. Ai, cara, é muito difícil de falar, eu vou escolher muito bem as palavras. Quem escolhe sair da igreja e não voltar mais, há alguns princípios muito grandes de entender isso. Porque o que acontece? Provavelmente a pessoa nunca conheceu Jesus, porque é impossível não amar Jesus conhecendo ele em realidade. Jó, quando ele fala que ele contempla o conhecimento de ter visto Deus, né, conhecer de ver, não de falar, ele abomina as suas cinzas, cara. Então não tem como não amar Deus conhecendo Ele. Ai, Thales, você tem que ver Deus face a face? Não, não isso. Mas se Deus aparecer a ti, amém. Mas não é essa a ideia. A ideia é simples. Nós temos hoje em dia igrejas em cada esquina e cada uma tem a sua doutrina dentro da igreja. Então, eu chegar numa igreja onde eu não me identifico, ok, é normal, acontece. Eu posso, e eu creio, eu, Thales, creio que eu devo sair.
para encontrar um aqui, eu me identifico mais. Claro, se não for da vontade de Deus, eu ficar saindo da igreja e eu estar naquela que a doutrina contrária aos meus pensamentos é para estar ali pela vontade de Deus. Pra vocês entenderem, né? Então, aonde eu quero levar isso para vocês? Necessitamos entender isso. Há uma diferença. Eu vi um cara no Instagram falando isso. Há uma diferença entre o filho pródigo e a ovelha perdida. A ovelha se perdeu, o filho escolheu sair. Entendeu? Só que a diferença é que um filho, espiritualmente falando, que escolheu sair, talvez ele nunca foi filho. Então talvez ele falte ser apresentado um evangelho genuíno, falte apresentar para ele um Jesus que não é um Jesus criado por mãos humanas. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Vai ser um tema, tá? Jesus criado por mãos humanas. Tá bom? Meus irmãos, é isso que eu quero para você. Eu espero que Deus possa te abençoar de alguma maneira. Espero que faça sentido para você também, porque é importante. E que, acima de todas as coisas, que Deus seja louvado através disso. Vamos orar e agradecer ao Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento de ministração na vida dos meus irmãos. Deus, que possamos cada vez mais aprender e ir adiante contigo nessa caminhada cristã. Pai, nos ensina a ser melhores para podermos ajudar a curar e não sempre sermos curados. Nós pedimos ao Senhor Jesus que nos capacite e nos fortaleça, e que se um dia nós formos a centésima ovelha, nós possamos ser a de número 99, para que possamos ajudar a cuidar da centésima. Pai, que essa palavra venha vivificar os nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Cara, nos ajude, compartilhe para quem você acha que é importante conhecer essa palavra, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.